Boa noite, vou ter agora, né? Mais um dia acima da oração. Só um instante, vou pegar aqui o documento. O documento é o que se falou hoje, dando continuidade ao que se falou ontem na igreja. Ontem falou sobre a grandeza no servir, né? Que eu fiz o vídeo. E hoje servir com humildade. Quer dizer, falar sobre a humildade de Jesus. Terça-feira, né? Mas tem continuidade ainda. Na agricultura realmente você aprende. Bem, aqui tem a humildade de Jesus segundo a Bíblia. A humildade de Jesus na Bíblia se manifesta em sua vida de serviço, despojamento de sua glória divina para nascer simples, e obediência até a morte de cruz, exemplificada ao lavar os pés dos discípulos e viver entre os pobres, ensinando que o maior deve ser o servo. Filipenses 2, 5 a 11, João 13, 1 a 17, Mateus 20, 26 a 28. Ele não buscou poder terreno, mas sim a vontade de Deus, perdoando pecadores e pecadoras, né? Memória do pecado. E associando-se com os marginalizados, mostrando que a verdadeira grandeza está em servir e não ser servido. Pronto. O irmão Mateus falou sobre isso, né? Ontem foi o irmão Ramon, falou sobre a grandeza no servir. Hoje o irmão Mateus falou sobre a humildade de Jesus, né? Lavar os pés do discípulo. O povo está na igreja querendo que Jesus lhe sirva, dando bênção, certo? Não abençoando, porque está na casa de Deus fazendo o que ele manda. Mas não é por aí não, certo? Jesus não está aqui para servir ninguém. Nós estamos aqui para servir a Ele. Já que Ele comprou a nossa vida, nossa salvação, né? Nós que somos de Deus, de Jesus de verdade, mulheres de Deus, de Jesus de verdade, na igreja de Deus e de Jesus de verdade, onde todos aprendem e fazem o que o dono da igreja manda, que é Jesus. Não é pastor, que não é dono da igreja, que é servo de Deus também, nem a mãe é pastor, que não é pastora. Então vamos adiante. Exemplo bíblico da humildade de Jesus. Despojamento divino. Sendo Deus, ele não se apegou à sua posição, mas, entre aspas, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Em Filipenses 2,7. Mas não pecador, nem em pecado. Nascimento simples. Nasceu em um estábulo, não em um palácio, vivendo como um carpinteiro entre os pobres. Profissão nobre, né? Ainda hoje é. Serviço aos discípulos. Lavou os pés dos discípulos. Um ato de servo, né? Dizendo, entre aspas, né? Eu dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Entre João 13 e 15. Foi o que o irmão Mateus falou, né? O exemplo de Jesus para ser obedecido. Bem, obediência. Foi obediente até a morte e morte de cruz, submetendo-se à vontade do Pai. A gente faz no Filipenses 2,8. Jesus não disse que ia morrer por nós, não vale a pena morrer por esse povo, não. Esse povo não quer me obedecer. Mas assim foi lá. E já está na nossa glória há séculos, né? Ensinou que quem quisesse ser grande deveria servir. E que o Filho do Homem veio para servir. A gente faz Mateus 20, 26 a 28. Não só para servir, né? Para recuperar os que estavam perdidos. Por exemplo da mulher, né? Adúltera e tantos outros, né? Que se arrependeram. O Zaqueu mesmo publicano, que se arrependeu, né? Porque Jesus sentiu que realmente precisava mudar. Bem, compaixão. Atender os cegos perto de Jericó, que a multidão tentava silenciar, mostrando misericórdia e serviço sem distinção. Parece Mateus 20, 29 e 34. Tem dois cegos, né? Que só um voltou para agradecer a Jesus, né? Deu glória a Deus. Deus, cadê os que eu curei? Só veio um agradecer. É como estão numa bênção, né? Recebe a bênção de Deus, de Jesus, né? Aqui Jesus não serve a ninguém, ele veio para ensinar o povo a servir. Certo? E quando consegue a bênção, se afasta de Jesus. Não buscava glória, não buscava reconhecimento dos homens, mas a vontade de Deus, ensinando a não se exaltar. Parênteses. Mateus 23, 12. Ah, o povo se exalta porque está na situação melhor. Ah, está na situação de humilhação, agora estou sendo melhor. Fiz por onde merecer a bênção de Deus. Não, nada é mérito. Certo? Uma pessoa dessa não quer servir a Jesus, não quer servir a Deus, quer entrar na igreja atrás de bênção. Então a gente é assim. A essência da humildade de Jesus. Servir em vez de ser servido. Ele exemplificou que o poder e a autoridade se manifestam no serviço. Considerar os outros superiores. A humildade envolve ver os outros com valor, não se achar superior. Bem, na igreja que eu estou, tem um camarada lá, Roberto Pepão, que a gente muda, né? Tem que levar lá para dar para orientar. Uma vez ele disse, não é da minha alçada servir copo de água para ninguém, não. Aí como é que é? Tá na igreja, no carro, né? Como é que tu não quer servir o dono da igreja?
aquele de si, velho. Aí teve que rever os valores dele, realmente. Ele se assumir um pecador e pedir perdão. Ele até se desculpar comigo porque eu um fato lá inusitado, mas eu não sou guarda-mágoa de ninguém. Estou ali para servir, como Jesus ensina, né? Pedro disse, eu sou imitador, não, Paulo, né? Disse que eu sou imitador de Cristo, imitador mas também um bom exemplo dele. Uma pessoa quer servir a Deus para querer mesmo, esse tipo de servo na casa de Deus não se encaixa. Só nessas igrejas aí, dita igreja do Senhor, né? Momento de profissão financeira, dentro da Deus que dá dobro, esse negócio de prosperidade, né? Teologia de prosperidade, a teologia da ganância que eu falei também aqui, mas vamos adiante. Então servir em vez de ser servido. Ele serviu, lavou os pés desse Pedro disse que ainda pensava lavar. Então não na minha cabeça, meu irmão, não precisa. Entendeu? Ele lavou os pés. E daí perguntou o exemplo, ficou sempre com o meu exemplo. Né? Os discípulos que lavou os pés. Não é verdade? Considera os outros superiores. A humildade envolve ver os outros com valor, não se achar superior. Por exemplo, eu não vou dizer que sou melhor que uma pessoa que entrou na fé agora, que estou mais tempo que essa pessoa na fé, não. Certo? Eu tenho humildade de ver que a pessoa está precisando, né? Realmente, eu tenho amor por ela, que se eu puder ajudar, ajuda. Eu tenho que me colocar na situação de quem me ajudou quando eu estava no fundo do poço. Certo? É como se fosse uma troca de favor. Eu faço pelos outros que fizeram, pelo bem que fizeram a mim, eu faço bem aos outros. É igual aquela pessoa mais sofrendo do que eu, superior a mim, por quê? Aquela pessoa está sofrendo mais do que eu. Então não tem que me considerar mais sofredor que ninguém. Bem, obediência à vontade de Deus. A entrega e submissão à vontade do Pai, mesmo diante do sofrimento, foi o ápice de sua humildade. Já pensou o Filho de Deus na cruz do madeiro, né? E o povo olhava assim. Eu falei uma vez sobre aqueles pregos nos pés na mão de Jesus, a dor que causou, né? Como o povo realmente parece que não tem acessibilidade. Pô, Jesus morreu por mim e eu estou fazendo coisa errada para a casa de Deus. A humildade de Cristo é um convite para vivermos com o coração de servos, né? Homens e mulheres, colocando o bem dos outros à frente e confiança na exaltação que vem de Deus, não do mundo. Exemplo, a minha amiga Estela Borges, talvez é muito ela, que eu não digo que é muito não, estou dizendo a verdade, né? A verdade é a seguinte, eu e Estela Borges, minha amiga, né? A gente ralou muito, a gente tem amor próximo mais do que o povo da igreja que só está na igreja para querer bênção. Tem igreja assim, mas tem gente que não é séria dentro da igreja. Está ali só para a fachada, certo? Se esconde atrás da Bíblia, certo? Quer escolher as coisas boas da Bíblia, mas não quer saber as coisas ruins. Você faz a passando a palavra de Deus, uma pessoa dessa casa de Deus ainda. Mas Deus não tem somente coração. Então é o seguinte, a humildade de Cristo é um convite para vivermos com o coração de servos, homens e mulheres, sim. Eu estou ali para quê? Certo? Tem dias que eu chego ali no domingo, né? De manhã, chego cansado, mas é dias que chega tarde, né? Aí eu dou uma vistoria. Porque o povo também tem aquela mania, né? Pegar, deixar copo de café, de água embaixo da cadeira. Pô, mas o povo perde, mas tudo bem, eu recolho. Mas tem hora que olha assim, pô, não puxa nada, né? Pegar seu próprio copinho de água, de café ali e dar alguém, ó, joga um lixo pra mim. Mas tudo bem, a gente releva porque a pessoa é idosa. Certo? Então tá aqui um exemplo, segundo a Bíblia, né? O que Jesus fez, né? Lava os pés do discípulo, certo? Veio o mundo para curar, não veio para, né? Para condenar ninguém, certo? O bom pastor cuida das suas ovelhas, certo? Uma ovelha se perder, ele vai atrás dessa ovelha. Também que as 99 estão ali salvas, certo? Então, Filho de Deus se doou para uma humanidade desumana. O povo hoje em dia só pensa em coisas boas, certo? Aí aqui, para Jesus, deixa eu ver aqui, o que tem aqui? Eu estou olhando da página aqui. Ah, cadê? Ó? Para Jesus, humildade. E ficar passando as mensagens aqui. Bem, em muitas ocasiões Salvador usou apenas algumas palavras ou um simples ato para salientar um maravilhoso princípio eterno. Por exemplo, depois de alimentar os 5.000, ele disse a seus discípulos, entre aspas, recolhei os pedaços que sobraram, né? Para que nada se perca, para João 6,12. Ensinando-os a se evitar desperdício. Desperdício é uma coisa muito errada. E quando os apóstolos retornaram de suas missões, Jesus levou-os de barco e foram, entre aspas, para um lugar deserto, em País de Mateus 14,13, para descansarem por um tempo, lembrando-os de que uma pausa ocasional das exigências do trabalho é necessária para todos, por saber atrás de dinheiro,
luxos bem materiais, não quer saber de Jesus não. Ah, tem temporada não, tem, arranje. Os ensinamentos de Jesus sobre a humildade são semelhantemente, né, concisas e vigorosas. Os 4 evangelhos, escritos com rara clareza e beleza, levam-nos de volta àqueles dias em que o Filho do Homem caminhou entre os homens. Sua magnífica vida mostrou uma total e absoluta ausência de orgulho, arrogância e vaidade. Da mesma forma, suas palavras expressam um constante reconhecimento de sua dependência do Pai. Todo mundo depende de Deus, né? Bem, suas palavras sobre a humildade, vamos ver aqui. A humildade é um dos importantes princípios ensinados pelo Senhor nas bem-aventuranças para seus discípulos reunidos no Sermão da Montanha e posteriormente para os nefitas no continente americano. Ele disse, entre aspas, bem-aventurados que, né, se humilharem profundamente e forem batizados. Sim, bem-aventurados são os pobres em espírito que vêm a mim, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. E bem-aventurados são todos os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, né? Vê também a tradução de Joseph Smith, Mateus 5, 4 a 5, 7 e 11. Bem, vamos ver aqui que tem mais. Cadê? Quando seus discípulos lhe perguntaram, entre aspas, quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou o menino e o repreendeu, dizendo, entre aspas, aquele que se torna humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Mateus 18, 4. Porque aquele que entre vós todo for menor, esse mesmo é grande. Lucas 9, 48. Vai ter aqui mais. Né? Esse pode ficar grande, mas eu vou ler. Jesus sempre salientou que seu Pai era a fonte de seu poder e conhecimento. Na festa do tabernáculo, Jesus foi ao templo e ensinou, entre aspas, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. João 7, 16 a 18. Mais tarde Jesus testificou, entre aspas, nada faço por mim mesmo, mas falo como meu pai, né, me ensinou, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Eu não busco a minha glória, João 8, 28, 29, 50. Vê também 12, 49 e 50. Aí aqui. O grande mestre sempre falou repetidamente sobre o orgulho. No banquete na casa de um dos principais dos fariseus, Jesus percebeu que alguns que se sentavam à mesa se consideravam melhores que os outros. Vê a tradução de Joseph Smith em Lucas 14, 7. Ele ensinou-lhes uma parábola e depois disse, entre aspas, porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Lucas 14, 11, vem também 18, 14. Aí aqui agora. Quando a mãe de Tiago e João pediu a Jesus que desse a seus filhos o privilégio de sentarem à sua direita e esquerda no dia da sua glória, Jesus explicou que esse era um privilégio que ele não estava autorizado a conceder. E ao observar a contenda entre seus discípulos, ele disse, entre aspas, né, qualquer um que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Parece Mateus 20, 27 a 28. Vê também 23, 11 a 12, Lucas 22, 24 a 27. Ele ensinou a seu discípulo a humildade divina nos momentos finais que passaram juntos ao caminharem para o Monte das Oliveiras, pouco antes de sua prisão e crucificação. Entre as pessoas, a videira verdadeira, meu Pai é o lavrador. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João 15, 1, 5. Aí aqui, ó. Pouco depois, em sua grande oração intercessora, ele declarou, entre aspas, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Eu glorificarei na terra, e eu dei-lhes a glória que a mim deste, para que sejam um com nós, como nós somos um. Depois João 17, 1, 4, 22. Aí agora aqui, ó, seu exemplo, cadê? De humildade. Vamos ver aqui. Desde o momento de seu nascimento, Salvador ensinou a humildade por meio de suas ações. O grande Criador de todas as coisas. João 1,3.
condescendeu e nasceu na mais humilde das condições. Ele entrou na mortalidade, num abrigo para animais, e foi colocado na manjedoura, um berço que também era usado para alimentar os animais. Seus primeiros visitantes foram humildes pastores. Vai ver Lucas 2, 7 a 20. Aí aqui agora. Quando Jesus começou a realizar milagres na Galileia, sua fama se espalhou por toda a região. Muitas pessoas foram vê-lo, algumas desejando ser curadas, enquanto que outras estão simplesmente curiosas. Aos doentes e aflitos ele frequentemente dizia, entre aspas, tua fé te curou, salientando o papel da pessoa curada, em vez de seu papel como aquele que cura no milagre. E quando o leproso veio dizendo, entre aspas, se queres bem, podes me limpar. Parece Marcos 1,40. Jesus o curou, dizendo, entre aspas, olha, não digas nada a ninguém. Parece Marcos 1,44. Jesus repetiu essa instrução depois de muitos de seus milagres, mostrando um profundo desejo de que seus milagres fossem realizados e recebidos, com humildade principalmente em particular. Cadê aqui agora? Depois de ter milagrosamente alimentado 5.000, alguns da multidão quiseram fazer dele o seu rei. Essa popularidade e poder teriam tentado seriamente ou corrompido a maioria das pessoas. Mas Jesus ignorou a embriagante influência do louvor do mundo, partindo para a montanha a fim de ficar sozinho. Parece ver João 6,15. Em outra ocasião, sob a aclamação do povo, Jesus entrou triunfantemente em Jerusalém. As multidões clamaram louvores, jogando sua veste em rama de oliveira diante dele. Ele parece ver Mateus 21, 8, 9. Contudo, Jesus escolheu nessa ocasião mostrando um jumentinho, um reconhecido símbolo messiânico de humildade. Parece ver Zacarias 9,9. Então, para terminar. O serviço é sempre a oportunidade de cultivar a humildade. Jesus demonstrou isso ao ajoelhar-se e lavar os pés dos apóstolos, entre aspas. Entendeis o que vos tenho feito? Uma pergunta, né? Perguntou ele, entre aspas. Eu vos dei o exemplo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. João 13, 12 e 15, 16. Por fim, na hora do seu maior sofrimento, Jesus suscitou seu Pai. E talvez seu maior ato de humildade, ele se deixou pregar na cruz. Suas últimas palavras na mortalidade exemplificam seus ensinamentos sobre humildade. Depois que Jesus profetizou as palavras, entre aspas, está consumado. Em João 19,30, ele também declarou que a vontade de seu Pai tinha sido cumprida. A gente vê a tradução de Joseph Smith. Mateus 27, 54. Então inclinou a cabeça e entregou o Espírito. Nossas palavras e ações. O Senhor Jesus Cristo, nosso perfeito Mestre, nos ensinou significando a humildade por palavra e exemplo. Os verdadeiros e fiéis cristãos e cristãs da Igreja do Senhor, eu desejo que suas palavras e ações expressem um senso interior de mansidão, contrição e submissão à vontade divina. Igreja do Senhor de verdade, a isso. Em 2 de novembro de 1995, depois de um ano de fiel preparação, Antônio e Roseli Berrocal, da Estaca da França, em São Paulo, Brasil, viajaram com seus 5 filhos para se iniciar no templo de São Paulo, Brasil. No caminho, um acidente trágico e fatal tirou a vida de irmã Berrocal e todos os filhos. No dia 22 do mesmo mês, o irmão Antônio entrou sozinho no templo para ser selado a sua amada família. A entrevista que tive com ele, para mim, foi uma grande e inesquecível lição de humildade. Com emoção, ele expressou sua gratidão ao Pai Celestial e seu Filho, Jesus Cristo, pelo consolo que sentia em seu momento de tristeza e dor. Ele sentia-se grato pelas sagradas ordenanças que seriam realizadas. O irmão Antônio é um homem manso e humilde de coração. Cadê aqui? Está para terminar agora. Também considero admirável o humilde serviço dos irmãos e irmãs idosos e dos jovens missionários de todo o mundo. Seu número cresce a cada dia. Eles se sacrificam, trabalham arduamente, fazem economias para pagar sua própria missão e dedicam a vida a Deus, com coração puro e espírito humilde.
Também sinto-me inspirado pelos santos fiéis e humildes que todos os meses entregam ao bispo dízimo e oferta do que ganharam por seu trabalho árduo e honesto. Os discípulos do Novo Testamento prestaram testemunho da extraordinária vida do Salvador, suas palavras e seu exemplo de humildade. Os profetas e apóstolos modernos testificaram que, entre a sua vida, é o ponto central de toda a história humana. Graças damos a Deus pela incomparável dádiva de seu Filho divino. Aí vem aqui, é como se fosse a minha. Não, aqui é uma frase. Tão humilde ao nascer, Cristo vem com tal poder. Quando tanto dor sofreu, a seus filhos defendeu. Ele restaurou a lei, hoje é do mundo o Rei. Ele vive, ele foi e sempre será o maior exemplo de humildade em nossa jornada para seguir seus passos. Então está aqui explicado, né? Eu sei que esse vídeo pode ter ficado grande, 20 e poucos minutos, mas pense mais sobre ele, né? O que Jesus fez por humildade, que nós podemos fazer mais ainda por humildade na casa do Senhor. Bem, obrigado a todos, né? E pessoas que colocam pessoas e empresas para me ajudar. 99209-2248. Precisa melhorar esse projeto, precisa sair daqui desse quarto, mas precisa de tudo novo. E tá difícil, né? A situação cada dia mais. Mas Deus me dá condições de sair da situação, de sair desse lugar, minha irmã. Eu creio. Boa noite e amém.